Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da magistratura pernambucana, o desembargador Fernando Cerqueira, que é o corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Desembargador, eu vou começar com audiência de custódia com o senhor. Onde é que o senhor nasceu? Maceió. Ah, é lagoano, né? Sou, sim. É torcedor do CSA, da primeira divisão. Precisa renovar os times de Pernambuco, né? Qual foi o livro que lhe marcou, desembargador, que o senhor leu? O livro realmente mais marcante da minha vida foi O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Ainda, né? Que agora virou domínio público, sim, qualquer pessoa pode publicar, né? E o filme? O filme sempre, vários. A Noviça Rebelde é um deles, mas o que realmente me impressionou muito foi O Poderoso Chefão. O senhor gosta de cinema? Gosto. Na verdade, quem gosta muito é minha esposa, mas eu gosto quando os filmes são bons. Mas ela consegue levar o senhor? Nem sempre. Não consegue. Realmente não consegue. Mas quer dizer, quem manda em casa é o senhor ou é ela? Não, a última palavra é minha. Sim, senhora, Sim, né? Sim, senhora. E um magistrado, desembargador, que o senhor citaria como exemplo? Olha, entre muitos que mereceriam isso, mas eu digo que Nildo Nery dos Santos me marcou muito. Trabalhei com ele, convivi com ele e ele realmente foi um grande exemplo. Aliás, por falar nisso, o senhor foi professor do ministro Sérgio Moro, não foi? Não necessariamente. Eu fui o secretário-geral da Infam e os magistrados no Brasil eles têm que cumprir 40 horas de treinamento anuais. E, evidentemente, o então juiz, Sérgio Moro, cumpriu essas horas. Na época, eu era o secretário-geral da Infam, não fui professor diretamente dele, mas foi uma pessoa que eu vi pessoalmente, cumprimentei e tive uma excelente impressão. O desembargador terminou hoje o Colégio Nacional dos Corregedores Gerais. Corregedores Gerais. Qual foi o resultado, na sua opinião? Foi excelente, João. Eu assim imagino que de todos os colégios, de todos os encontros nacionais do Colégio de Corregedores, eu penso que esse de Recife foi o mais bem sucedido, não apenas pela afluência das pessoas. Nós tivemos aqui 29 corregedores do Brasil. Esses corregedores, alguns deles, 3 estados no Brasil têm 2 corregedores. Não é? E nós faltaram dois corregedores. Por motivos pessoais não puderam vir. Mas tivemos 29, tivemos o ministro Humberto Martins, que é alagoano, como o senhor. Que é alagoano, exatamente. Mas muitas relações com Pernambuco, né? Tem excelentes relações com Pernambuco. Não é? Ele, na verdade, ele é uma pessoa que ele consegue congregar a todos, fala muito bem, tem uma vivência muito grande. Simpático, né? Muito simpático, não é? E duro também. É? Ao tempo que é simpático, também é duro. Não é? E com ele eu convivi, ele como diretor-geral da Infam, que é a Escola Nacional, e eu o secretário-geral. Foi daí que nós realmente tivemos uma aproximação maior. E de forma que esse encontro de corregedores foi um sucesso. Nós tivemos a abertura solene na quinta-feira, foi uma abertura que contou com as mais expressivas autoridades, não só do Estado, mas como também do Brasil. Houve a entrega das medalhas, foi um momento muito simbólico. E no dia da sexta-feira... Teve um show? Teve uma apresentação do poeta Dedé, considerado patrimônio do estado de Pernambuco, não é? Que realmente foi maravilhoso e, enfim, agradou a todos, não é? E tiveram a oportunidade, inclusive, de ver um pouco do carnaval de uma apresentação feita pelo Galo da Madrugada. Tiveram uma pequena ideia do que é o nosso belíssimo carnaval. Quem sabe alguns voltam no carnaval. E quem sabe alguns voltem, não é? Então, nós tivemos uma sexta-feira de debates, tivemos vários temas importantes sendo colocados, tivemos uma palestra magnífica do ministro Lélio Bentes, que é o corregedor nacional do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, não é? A participação em todos os momentos do ministro Humberto Martins, que é o corregedor nacional de Justiça, não é? E tivemos, veja, foram 29 corregedores
e mais 90 juízes corregedores auxiliares que debateram nas oficinas os mais importantes e corriqueiros assuntos tratados nas corregedorias do Brasil. Foi criada a Carta de Pernambuco? A Carta de Pernambuco saiu hoje pela manhã, hoje sábado, quando foi encerrado o encontro, né? E nela nós colocamos todos os pontos que foram debatidos e votados pela Assembleia Geral. É uma carta que tem uma repercussão nacional, vai para o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Corregedor Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional de Justiça, é a opinião e o pensamento dominante dos corregedores gerais, não é? E de forma que é um ponto de balizamento para a administração do Poder Judiciário no Brasil. Ô desembargador, o que é o corregedor? O corregedor ele tem uma função de fazer o trabalho de disciplina dos magistrados e o de orientação dos trabalhos forenses. Por exemplo, toda a produtividade dos juízes, digamos, em Pernambuco, não está afeta ao corregedor-geral. É o corregedor-geral quem tem essa responsabilidade de cobrar dos juízes, de orientar os juízes, de fiscalizar os juízes e de, evidentemente, apurar as faltas disciplinares dos juízes e dos servidores. Nós sempre atuamos numa linha de orientação, mas também nós procuramos cobrar dos nossos juízes. Eu acho que a justiça, sabe, João, é cara. É cara de todas as formas, é cara financeiramente, é cara emocionalmente, é cara de todas as formas. Entrar na justiça é realmente um sacrifício, uma dor. E para isso nós temos que ter a consciência de todos os magistrados para que eles possam compreender que o trabalho deles é o de dar andamento aos processos, distribuir a justiça, dar uma resposta à sociedade. Não é? Nós recebemos o nosso salário e temos essa responsabilidade e essa obrigação. É isso que a Corregedoria tenta fazer. E o senhor na carreira, como juiz e depois como desembargador, já teve problema que lhe tiraram o sono? Claro que sim. Nós tivemos já, quando eu fui juiz do interior, sim, especialmente no período eleitoral. E naquela época, inclusive, nós não tínhamos eleição eletrônica como temos hoje, né? A eleição era presidida diretamente pelo juiz e contada voto a voto manualmente. Aquilo era uma coisa horrível. Eu jamais imaginei que nós chegássemos à situação atual. E em relação, assim, a processos, tem processos realmente de grande repercussão e de que há um interesse muito grande de advogados, e isso você tem sempre que se mostrar distante, equidistante das partes, se mostrar da forma mais isenta possível e ter postura, a postura de um magistrado, ou seja, fazer ver que ele não tem lado, muito embora ele vá decidir por um lado. Agora, em algumas decisões do senhor, o senhor pediu ajuda ao homem lá de cima? Em algumas, sim. Algumas decisões delicadíssimas, a gente vai dormir muito preocupado e a gente dorme pedindo a Deus que ilumine a gente, traga uma ideia, né, traga uma luz para que no dia seguinte a gente possa trabalhar de uma forma que possa, especialmente dos colegiados, nós possamos convencer da melhor forma na distribuição do direito e da justiça. E evitar a injustiça, né? Evitar a injustiça, claro. Realmente fazer justiça, né? Tentar fazer justiça da melhor forma. Existem coisas interessantes dentro do Poder Judiciário. Por exemplo, existem os ramos do direito, né? O criminal, o civil, o direito público. Eu costumo dizer sempre que o direito público, o juiz que trabalha com o direito público, ele tem um compromisso com a lei, porque a lei é para todos. Então, não interessa se ela vai fazer justiça ou injustiça. Se eu estou aplicando a lei, como ela é do conhecimento público, o que decorrer dessa aplicação, se fez justiça ou injustiça, eu estou cumprindo o meu dever, eu estou aplicando a lei. A outra coisa é na parte privada do direito, em que o juiz deve analisar os fatos, as provas, deve sopesar e aí sim buscar fazer justiça.
Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o desembargador Fernando Cerqueira. Nós vamos continuar conversando com o desembargador Fernando Cerqueira. Desembargador ligado para mim agora, um telespectador, dizendo que o senhor só falou do CSA, esqueceu o esporte. Qual é o time do senhor aqui em Pernambuco? Você sabe que quando eu vim para Pernambuco em 1982, né, nós sentimos aquela pressão dos amigos aqui, você tem que torcer por um time. E eu escolhi o esporte. Né? Então, comecei a torcer pelo esporte. E depois essa torcida que eu tinha, assim, de forma muito superficial, ela veio a ser concretizada quando eu trabalhei com o desembargador Nildo Neri, que era um torcedor fervoroso do esporte. Ele não admitia outra coisa e, graças a Deus, eu torcia já tinha minha simpatia pelo esporte. E aí eu realmente aprofundei mais e aí me encontrei com o esporte. Eu não vou dizer que é torcedor chato, porque todo torcedor do esporte é chato. Ô desembargador, quantos juízes Pernambuco tem? Temos 482 juízes na ativa. Esse é o quadro geral de Pernambuco e temos cerca de 100 vagas ainda para preencher. Exatamente, e não temos orçamento para isso. E como é que o tribunal resolve esse problema das comarcas sem juiz? Nós temos que fazer o paliativo da acumulação, né? Essas comarcas geralmente estão no interior do estado, a maior parte do agreste para o sertão, e nós temos que trabalhar com a acumulação de juízes, ou seja, o juiz que é titular de uma comarca passa 1 ou 2 dias na outra comarca, não produz muito, mas é o que a gente pode fazer. O tribunal tem uma seção em Caruaru, não é? O senhor atua nas duas, é? Não. Eu, como desembargador, eu trabalho somente na primeira Câmara de Direito Público e no Colégio das Câmaras de Direito Público, não é? De Caruaru são 2 câmaras, mas são 2 câmaras de competência geral. Foi assim que foi definido no regimento do tribunal. Quer dizer que o senhor, além de corregedor, ainda tem um gabinete com processo, com tudo, é? Não, o corregedor fica afastado da função jurisdicional. Participa do pleno. Participa do pleno, participa do órgão especial e participa do conselho da magistratura. Mas tudo isso são julgamentos de ordem administrativa, não jurisdicional. As mulheres juízas, o senhor já tem uma ideia sobre o comportamento delas? Sim. O quadro de juízas é o melhor possível, não é? Primeiro, são mais bonitas do que os juízes, já começa daí, né? São mais responsáveis. São mais responsáveis, né? São mais responsáveis, são mais assíduas, são mais trabalhadoras e têm mais compromisso. Não quer dizer que os juízes também não, mas em termos assim de percentual, elas são realmente diferenciadas da magistratura composta pelo sexo masculino. Olha, cabe ao senhor julgar falhas dos juízes, né? O juiz que não aparece, o juiz que bebe além da conta, o juiz que fatura a mulher dos outros, tudo isso vai parar com o senhor, Bem, todas as faltas disciplinares, eles vêm para a corregedoria apurar, não é? Então, geralmente, vem através de uma notícia ou de um fato que tenha acontecido em concreto. Nós deslocamos um juiz corregedor para a região, ele faz a apuração, traz a notícia ao corregedor, o corregedor então determina um inquérito administrativo que nós chamamos de procedimento preliminar prévio. E uma vez detectado que realmente houve uma falha na disciplina do juiz, nós encaminhamos ao tribunal para que abra um processo administrativo disciplinar. E aí o resultado desse processo administrativo disciplinar, as penas realmente são, o que eu diria, são muito fortes, muito embora muita gente possa achar que não, mas as penas são fortes. Basta a abertura de um processo administrativo disciplinar contra o magistrado, que já é uma mancha, uma nódoa naquele magistrado, até se ele for absolvido. E vai ser muito difícil, por exemplo, ele ascender na carreira, né?
Esse é um ponto que é fundamental. Ele, no decorrer do processo, ele não pode participar de remoção ou promoção. Quer dizer, agora, não quero o número, mas é grande o percentual de processos que chega à Corregedoria contra juízes e funcionários? Bem, veja bem, isso depende muito do número de magistrados e de servidores. Nós temos um número de 8.000 servidores, evidentemente, que temos um número maior de casos em relação aos servidores. Temos 482 juízes na ativa, é baixíssimo o número. Hoje eu tenho, desses 482, eu tenho 8 casos que nós estamos trabalhando nos processos administrativos disciplinares. O senhor já pegou o caso de assédio sexual de juiz? Não na minha corregedoria, não na minha gestão. Eu não tive nenhum caso desse. É evidente que nós já soubemos de outros casos em outras gestões, mas na minha não. Porque o juiz e o padre então está sendo acusado toda hora aí de assédio sexual, mas o juiz tem o poder, né? Exatamente. E talvez seja por isso mesmo que não tem apenas o poder, mas tem o discernimento das consequências. Agora, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um cuidado muito grande, né, desembargador, com os novos juízes, né? Faz cursos, orienta. O senhor dá aula para eles também? Sim. Eu também sou um dos professores da Escola da Magistratura, uma escola que nós temos um orgulho muito grande, que realmente é uma das mais respeitadas no Brasil, mas todos os juízes que ingressam na magistratura, eles têm que obrigatoriamente ter 40 horas de reciclagem todos os anos. E aqueles juízes que entram realmente na magistratura, eles têm que fazer um curso que é de 120 dias, que é um curso de preparação para o exercício da carreira da magistratura, porque é muito diferente você vir da advocacia e entrar no serviço público, na magistratura. A situação é completamente diferente, o enfoque é diferente, não é? O trabalho é diferente. Então, nós procuramos conscientizar o novo juiz do trabalho e da responsabilidade que ele tem dentro da escola e, principalmente, viu, João, a postura que ele deve ter, o respeito com o cidadão, atender a todos os cidadãos, especialmente nas comarcas onde eles vão começar a trabalhar, e especialmente cumprir o horário de trabalho do expediente. É isso que nós buscamos na responsabilidade do juiz. O juiz tem que ter paixão pela sua atuação, né? Olha, em todas as profissões, não é? Eu já ouvi falar que, por exemplo, que o médico nasce médico, não é? O policial nasce policial. O juiz tem que nascer juiz, não é? Se não for assim, ele não será um bom profissional. Ô, desembargador, agora está na onda muito o feminicídio. Quando o senhor era juiz, já tinha essa coisa de matar as mulheres? Olha, sempre teve, João. Agora é que a coisa está aberta, não é? Depois de uma conscientização geral da violência doméstica, especialmente contra a mulher dentro de casa, é que realmente nós estamos vendo com mais concretude, não é, com mais visibilidade esse problema. Anteriormente era aquele negócio de que na casa dos outros não se mete a colher, não é? Então você não tinha essa visibilidade realmente como se tem hoje. Não tinha assim a conscientização da mulher e da família, não é, de trazer o caso às autoridades, mostrando que aquilo ali é uma violência doméstica. Não é uma coisa normal de se acontecer. Então, é só questão da visibilidade no tempo. Não é? Hoje nós vivemos novos tempos, o que é melhor. Não é? É uma coisa absurda ter a violência doméstica. A casa é um lugar de amor. Não é? É um lugar onde a gente pode conviver bem, harmonicamente, aprender a conviver em sociedade. É lá que a gente aprende e deve ser um lugar onde a gente pratica atos de carinho, não é? Enfim, isso diz muito da nossa postura perante a sociedade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o desembargador Fernando Cerqueira.